Presidente, esse projeto, ele altera a Lei 6830 de 1980 e ele acresce parágrafo ao caput do artigo 91 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil. Ele é uma proposição que busca alterar o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Federal, a cobrança da dívida ativa da União, que tem como objetivo obrigar a Fazenda Pública, federal e estadual, a antecipar o pagamento das despesas que os oficiais de justiça têm na execução de diligências e cumprimento de mandatos. Os oficiais de justiça, de um modo geral, ele recebe um adicional nos proventos para o cumprimento da missão que lhe é designada e que, aliás, cumprem com muita coragem e com muita determinação. Digo isso porque sabemos que os oficiais de justiça, às vezes, não sabem o que vão enfrentar. Ao estarem ali, levando e fazendo valer uma decisão judicial. Levam uma decisão, portanto, são fase do processo de deliberação acerca de ações que estão postas. Levam, portanto, e ali concluem ou efetivam aquilo que foi deliberado e que, portanto, são porta-vozes da cidadania. A função do oficial de justiça é absolutamente imprescindível. Estes profissionais deveriam ter um olhar diferenciado do próprio Estado, este olhar que esta Casa quer estabelecer nesse momento em função desta proposição, que é uma proposição que segue jurisprudência do STJ e estatui que as despesas de transporte devem ser antecipadas, ou seja, antecipar uma despesa que acontecerá, para dar condições adequadas ao funcionamento de uma atribuição que me parece de uma relevância inconteste. Oficiais de justiça, como disse, muitas vezes não sabem o que vão enfrentar. E enfrentam, levando adiante o Estado Democrático de Direito. Ou seja, esse Estado Democrático de Direito que tantas vezes é vilipendiado pelo próprio presidente da República. O presidente da República não mostra qualquer apreço com um processo democrático. O presidente da República não mostra qualquer apreço pela Constituição brasileira. Essa Constituição que foi a tentativa que esse Brasil fez de fechar um ciclo muito cruel da nossa história, o ciclo das mordaças, o ciclo das salas escuras de tortura, o ciclo do impedimento da liberdade, da democracia. E quem acha que os direitos podem se fortalecer se não estão fincados no terreno fértil da própria democracia? Se você tem uma crise ou se você tem a democracia esqueletizada, ameaçada, os direitos estão igualmente ameaçados. Da mesma forma que quando se ameaçam os direitos, também se ameaça a própria democracia. Os direitos, eles vão carregando a democracia para um Brasil invisibilizado, que está sempre na atuação dos oficiais de justiça. Vão carregando a democracia, transformando-a em uma democracia de alta intensidade e não uma democracia de baixa intensidade. São os direitos que asseguram noção de humanidade e que estabelecem a fortaleza, a força do processo democrático. Então, nesse sentido, esta proposição, quando busca se antecipar um direito dos oficiais de justiça, está se dando condições adequadas
de funcionamento destes profissionais que são de uma relevância ímpar, ímpar. Quantos oficiais de justiça, deputado Rui Falcão, foram agredidos ao estarem ali apenas sendo porta-voz do Estado Democrático de Direito, sendo porta-voz de decisões que foram tomadas dentro de um processo que se constrói esta nação e que está sendo ameaçada esse processo, que é da independência dos poderes, que é dos freios e contrapesos, aquilo que foi falado por Montesquieu, que é a capacidade de termos a cláusula pétrea da Constituição, que fala em independência dos poderes sendo asseguradas. Portanto, uma sentença, se ela não passa se ela não chega às pessoas interessadas, ela, portanto, ela não se completa. Então, nesse sentido, para que nós possamos defender estes profissionais no exercício relevante e corajoso da sua profissão, é que nós não podemos nos colocar contrários a esta proposição. É uma proposição que busca facilitar e dar os instrumentos de forma mais elaborada e melhor, instrumentos necessários para o exercício da função dos oficiais de justiça. E digo tudo isso porque quem de nós não se surpreendeu com os tanques nas ruas, aqui na esplanada dos ministérios? Quem de nós não se surpreendeu? Eu estou em Brasília desde 1975, portanto, cheguei em Brasília durante a ditadura militar. E após o processo de democratização, não lembro de ter visto o que se viu hoje aqui. E no exato momento em que esta casa vai deliberar sobre uma proposição, que é uma proposição de reafirmar os princípios democráticos, e espero que esta casa se posicione contra o golpe que se busca dar no processo eleitoral. Muitas vezes a fala do presidente da República, que nega a realidade, é um negacionismo estrutural. Quando você tem uma realidade e diversas interpretações sobre ela, se constrói o processo democrático. A realidade passa a ser os limites dados para a discussão e as interpretações dela mesma, que oferecem para todas e todos nós o processo de debate democrático. Mas quando se nega a realidade e se constrói uma narrativa falsa, lembrando Cazuza, a tua verdade não corresponde aos fatos e a tua piscina está cheia de ratos, você, em verdade, faz com que só caiba dentro desta realidade aquele ou aquela que coaduna com as mesmas posições. Você mata o debate democrático. É isso que nós estamos vendo no Brasil. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Nós temos, ao que tudo indica, e este ministro virá aqui, nesta casa, será convocado e foi aprovada a sua convocação na CETASP, para explicar aquilo que saiu nas páginas da imprensa e não se questiona mais o absurdo, porque o absurdo perdeu a modéstia nesse governo, perdeu a modéstia, o absurdo do arbítrio, o absurdo da crueldade, de quem não se sensibiliza com as centenas de milhares de mortes que esse Brasil está vivenciando. Então, esse ministro ameaçou o parlamento, ameaçou, inclusive, as eleições. Aliás, o presidente da República já ameaçou as eleições. Esta casa não pode funcionar como sabujo do atraso, sabujo dos arroubos autoritários, sabujo daquele que só vocifera, elege inimigos imaginários, porque desde o primeiro dia de governo, já disse e repito, nós temos o presidente da República sempre escolhendo inimigos imaginários para que a cortina de fumaças e para assolar e derramar sobre a sua base não reflexiva o ódio que se transformou em metodologia política. E o ódio é guia dos covardes. O ódio, o amor, eu diria, deputado Rui Falcão, esse é generoso e esse é corajoso. O ódio é arma dos covardes. Como a força bruta também é arma dos fracos,
presidente da República, todas as vezes que se depara com as pesquisas, percebe que o povo brasileiro já não o apoia. A maioria do povo brasileiro acha que esse governo é corrupto. São as pesquisas que dizem. Acham que este governo é insensível, é incompetente, é mentiroso. E no seu desespero, daqueles que, como todos os fascistas, e também os psicopatas, não têm capacidade de ter empatia, de sentir a dor do outro, e olham para a vida de forma autocentrada, só importa ele mesmo. Por isso essa PEC 32, que é uma PEC para submeter o Estado ao governante, para impedir que o Estado seja de proteção social e faça aquilo que disse Celso Furtado, ter a função de enfrentar os problemas do Brasil, esses que foram enfrentados pelo governo Lula. Enfrentou a fome, enfrentou a desigualdade, enfrentou a falta de acesso, enfrentou a inflação, enfrentou o desemprego. E o desemprego hoje chega a esse patamar. Somado aos desalentados, que também são desempregados, estão desempregados, são mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. É essa tragédia que o Brasil vivencia e que nós precisamos enfrentar com altivez. E esta casa não pode ser despachante de luxo dos arroubos autoritários do presidente da República. Não pode desconsiderar que todos os dias se ameaça a democracia. Esse ministro da Defesa ameaçou a existência de eleições, tem ameaçado. Hoje os tanques nas ruas têm um simbolismo, não é coincidência. As coincidências são raras na política. As coincidências são raras na construção da história deste povo brasileiro, que passou por tantas casas grandes e senzalas. Por isso, nós não temos como nos colocar contrários e defendemos com muito fervor esta proposição. Defendemos a inversão de pauta para que ela não fosse o 12º item da pauta e que ficasse impedida de ser apreciada pela existência de uma ordem do dia ou pelo próprio desenvolvimento dos trabalhos nessa comissão. Nós quisemos que esta proposição pudesse ser apreciada no dia de hoje. Aliás, temos defendido esta proposição dia após dia, porque defendemos os oficiais de justiça, porque temos convicção da importância dos servidores públicos, da importância daqueles que constroem todos os dias este país, que só pode se considerar uma nação dentro dos limites da própria democracia e da Constituição. Quem é o presidente da República para dizer que vai descumprir a Constituição? Quem é o presidente da República para dizer que não vão ter eleições se não tiver o tal do voto impresso? O voto impresso, e fala da justiça eleitoral, como se a justiça eleitoral quisesse modificar o processo eleitoral. Não, quem quer modificar é ele, para justificar a sua própria derrota, porque será derrotado. Será derrotado porque nós precisamos respirar. Esse Brasil não pode mais conviver com tanta necropolítica, com tantos ataques à sua própria soberania popular e nacional. Não pode mais ficar convivendo com o fato de se ter empresas públicas que são empresas lucrativas e que cumprem uma função imprescindível para o país, como os Correios, ou a Eletrobras, ou a Caixa que tem na sua presidência um presidente que não consegue se despregar das mentiras, porque, aliás, disse que nestes anos Bolsonaro deu mais lucro que o governo Lula, mas não corrigiu monetariamente os resultados do governo Lula. E também não disse que o lucro da Caixa, ele veio da venda de ativos, da venda de parte da seguradora, da Caixa Seguridade, da Caixa Seguridade, que está sendo privatizada esta empresa aos pedaços, sem passar pelo parlamento. Por isso, eu venho aqui para dizer que nós defendemos essa proposição, defendemos os oficiais de justiça, defendemos a sua função
defendemos os servidores públicos, defendemos a democracia, defendemos este país chamado Brasil. Presidente, Pois não, deputado. como é que está a lista aí dos oradores para falar pela liderança? Vou pegar aqui. Quem está inscrito? Estão inscritos Fernanda Melchiona, Pompeu de Mato, Vossa Excelência e a deputada Grace.